Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, horário que você esteja assistindo. Internacionalistas e simpatizantes, mais uma entrevista do Cier Eleições. E hoje nós estamos aqui com o já vereador, é o primeiro vereador que a gente recebe, a primeira pessoa que está participando de alguma atividade pública. É um grande prazer. É o vereador Eliseu Gabriel. Obrigado, Eliseu. Eliseu, ele, além de ser vereador em São Paulo, né, a maior cidade da América Latina, América do Sul, né? Não sei, é a cidade do México. O Fávaro está com a gente hoje. Fávaro, a cidade do México é maior que São Paulo ou não? Você sabe? Maior. É maior, né? Maior, é? É maior, né? São Paulo é a maior abaixo Maior. Do do Hemisfério Equador, Sul. né? Da linha do Equador. Na dúvida, vamos falar uma das 10 maiores do mundo com toda certeza, É. né? O que já é bastante coisa, né? Para você ver Se como é bem que difícil. as cidades chinesas estão crescendo muito, né? Mas Várias cidades chinesas. sim, A tem migração do campo para a cidade lá é brutal, né? cidades. Lá é normal ter cidades de 9 milhões, 10 milhões de pessoas, é o que a gente tem em São Paulo, 11 milhões, né? E a migração da cidade, do campo para a cidade é muito rápida, né? Bastante. Enfim, então, para vocês entenderem a dimensão da responsabilidade de uma pessoa que é vereador em São Paulo, tem, né? Além de ser vereador, o Eliseu, ele é professor de física pela USP, autor de livro didático, deu aulas no ensino público e privado, e além de ter ministrado os cursinhos e no telecurso da TV Cultura, cara, que legal. Muito bacana esse projeto, Eliseu. Enfim, foi eleito vereador por São Paulo, está no 5º mandato, e além disso é presidente do PSB em São Paulo, né, Eliseu? Que bacana. Certo. E hoje a gente tem já conhecido por vocês, o Fávaro, que já veio falando aí, para falar sobre um projeto super interessante que ele tem em conjunto com o professor Eliseu. Então, o Fávaro dispensa apresentações, né? Nosso doutor Fávaro. Imagina. Bem-vindos, gente. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Agradecido, Gante. Enfim, bom, eu vou começar então para a gente já falando do projeto que que os dois têm, que é um livro, não é mesmo, Eliseu? Sim, há muitos anos atrás eu havia feito um livro chamado Brasil Soberano, em 2008, né? 2008, 2009, que retratava muito o ambiente daquele momento, né? E alguma coisa o que a gente precisa é formular alguma coisa para o Brasil poder entrar na trilha do desenvolvimento, né? Na trilha da diminuição das desigualdades, do desenvolvimento, da soberania nacional. Isso que é um trabalho que a gente gostaria de você. Bom, na época, o livro até tem um aqui, né? Aqui está a capa dele. Que legal, que legal. Esse livro aqui, então, nós editamos, saiu uma quantidade grande, um bom número de exemplares. E depois de muitos anos, agora a gente vive um momento totalmente diferente. Aí eu encontrei o Fávaro, uma pessoa que escreve magnificamente bem, um professor realmente jovem, mas impressionantemente preparado, né? E também conversando com o professor André Martim, da USP, ele é titular da USP, nós pensamos que podiam fazer uma coisa mais atualizada, né? E pensamos em fazer um livro um pouco nessa linha, de ser um livro manifesto, como era o outro. Manifesto que vai assim, qual é o projeto para o país, né? Um projeto de desenvolvimento nacional. É mais ou menos um pouco essa linha, né? Então, o livro que nós estamos fazendo, que aliás já está pronto, agora está na fase de acabamento, né? Que o Fávaro teve um papel central nisso tudo, chama-se Brasil Unido, Soberano e Forte. Essa que é a ideia, né? Uma ideia de achar um caminho para o Brasil, né? A gente acha que esse é o momento de buscar. Não adianta só ficar metendo pau, reclamando, ou dizendo isso, ou indo atrás de políticas só identitárias. A gente precisa ver a questão central, que é a economia, qual é o papel do Estado num país como o Brasil, e assim vai. Acho que o professor Marcos Fávaro podia falar um pouquinho. Obrigado, Eliseu. Obrigado pelo elogio. Obrigado, Gandhi, pelo convite.
né? Fico muito satisfeito de colaborar com o Cieri e especialmente de falar para nossas comunidades de alunos, né? Prazer é nosso. Fico boa noite, bom dia, como você mesmo disse, né? Vamos ver o vídeo em horários diferentes. Bom, o projeto do novo livro, ele se baseia em um grande livro que é Brasil Soberano, né? Um trabalho bem escrito e propositivo, e como o professor Eliseu disse, ele é um manifesto político, né? Uma coisa que falta aos nossos candidatos essa saga de escrever o projeto e deixar um legado escrito, que eu acho fundamental, né? O livro ele tem duas coisas que muito me interessam, que é geopolítica e desenvolvimento, né? Como o professor Eliseu falou, está sendo desenvolvido a três mãos, né? O professor Eliseu, eu e o professor André Martins, né? E ele é a ponte de duas épocas, né? A ponte do Brasil desenvolvimentista, onde nós exploramos as forças profundas do desenvolvimento brasileiro no século XX e fazemos uma análise crítica do atual momento para, como o professor Eliseu falou, a gente deixar o nosso projeto, o que tem que ser feito. Tá? Ele é um livro que atesta a visão de Brasil. Tá? O professor tem, que nós temos, no grupo que, inclusive, você participa. O André Martins já é um conhecido nosso também, né? Ele já fez palestra lá na universidade. O pessoal se interessou bastante, porque foi algo realmente muito inovador o que o professor André Martins propõe. E saber desse projeto é muito interessante, é de muito interesse dos estudantes de relações internacionais, né? E o legal é saber o momento que esses dois livros foram escritos, né? A primeira versão em 2008, né? Era um momento difícil, né? Que o mundo passava, porque veio a crise de 2008, né? Era uma incerteza até para o Brasil como que ia chegar. E agora, né? Nesse momento que politicamente é um momento muito conturbado no país, né? Mas, pô, muito legal. E quando sai? Quando sai o livro? Já tem previsão para quando vai sair? Eu acho que em dezembro acho que a gente consegue fazer a edição ficar pronto, né? Está pronto, agora precisa ter a edição, a produção, a revisão, né? Sim, sim. Esse momento de eleição impede um pouco da gente ter muita dedicação, mas eu acho que para dezembro, né, Fávaro? Eu acho que dezembro a gente Dezembro, consegue concluir, tranquilo. Eu vou. fazer o lançamento e tudo. Legal. Não, bacana, eu já vou pedir uma, uma unidade desse livro para a gente sortear para o nosso pessoal aí. Vamos fazer um Sim, sorteio. com certeza. já, já, já pedi aqui, não tem como eles recusarem, né? Autografado pelos três. Lembrando Beleza. que estão todos convidados, né, Gandhi? Né? Com certeza, com certeza. E não só os nossos campos de São Paulo também. Se é um Uhum. projeto de Brasil, nós temos campos em Campinas, Santos. Tem, o pessoal de Santos é bastante atuante no centro acadêmico, né? É bem legal convidá-los também para participar, pessoal de Campinas, estão todos convidados então para o lançamento do livro. Quando tiver a data, local, tudo certinho, por favor, passa para a gente que a gente divulga também para o pessoal ir lá e conhecer o livro, já comprar o livro, tirar aquela famosa foto que a gente gosta, né? Enfim, Isso bom, mesmo. vamos aqui então passar para. Na hora que a gente colocou a entrevista com o já vereador Eliseu, né, duas perguntas foram feitas, né, a maioria delas, que começou a vir para a diplomacia, mas nós vamos começar com a clássica. Como é que é ser vereador em São Paulo, Eliseu? É essa loucura mesmo? É esse condomínio gigantesco, o pessoal reclamando de buraco e o outro pessoal reclamando de roubalheira e corrupção? Deve ser uma loucura, né? Eu acho que tem assim, ser vereador em São Paulo primeiro é uma honra, né? Eu me sinto extremamente honrado com a confiança da população de me colocar lá. E eu estou lá já com 5 mandatos, né? E tenho procurado fazer o melhor possível. É uma oportunidade enorme, é um pedacinho de poder pequeno, mas que tem uma grande capacidade de ação. Se o vereador consegue articular e tem boas intenções, ele tem muito a fazer, né? O
O problema é que a questão da ser boa intenção ou má depende muito da ideologia da pessoa. Se a pessoa achar que está tudo bem, se esse regime altamente concentrador de renda e esse movimento que existe para enfraquecer o poder público, o Estado, né, diminuiu a história do Estado mínimo, se isso é correto, então ele tem um tipo de ação mais assistencialista, não muito estrutural. Vota e ajuda a privatizar tudo que não deve ser privatizado e o que deve, né? E tem, então, uma atuação, na minha visão, bastante contra o combate às desigualdades, que é o eixo das minhas ações. Então, depende um pouco da ideologia, depende um pouco do caráter da pessoa. Existe muita gente boa, bem intencionada, mas que tem a questão ideológica confusa. Existe gente boa, que eu acho, estou falando do meu ponto de vista, né? São pessoas legais, e existe os picareta, né? Existe muito picareta, existe muito cara que está lá ou por questão de vaidade, mas esses duram um pouco, né? Ou por questão de negócio mesmo, que é se arrumar na vida, ou que representa algum interesse de algum setor empresarial, né? Que, infelizmente, a gente vive no Brasil um capitalismo de compadrio, né? Infelizmente, os setores empresariais, eles elegem parlamentares para fazer lobby para os interesses dele contra os interesses da maioria. Então é isso, mas é um desafio fantástico, é uma emoção muito grande ser vereador para mim. Eu gosto de política desde muito jovem, desde a época da ditadura, eu estava na universidade, na USP. É isso que eu ia perguntar, como é que você entrou nessa, né? Gostar de política, acho que é meio que vocação, né? Sei lá, você... A vida inteira foi uma coisa que me mobilizou muito, né? Uhum. O marco foi o golpe de 64, né? Eu era menino ainda, mas foi esse golpe. Foi o tempo da universidade de uma repressão policial brutal, né? De colegas nossos sendo assassinados, indo buscar colegas colegas nossos de metralhadora, a polícia buscar lá dentro da escola, colegas sendo torturados, enfim, é uma coisa terrível, né? A ditadura. A gente, por exemplo, não podia andar de carro em mais de 2 pessoas. Se você tivesse com você e mais 2 num carro, o cara automaticamente parado, revistado, levavam para prisão, ameaçavam, então era terrível. Então a ditadura é uma coisa bárbara. Pessoas falam que tudo bem, mas que não viveram, né? Eu vivi, acabei em 73 também sendo preso, né? Por razões da luta contra a ditadura. Tive a experiência lá no cárcere, muito terrível, mas muito interessante do ponto de vista da experiência de vida que a gente tem, né? Uhum. E só me fez ficar muito mais chateado mais ser contra a ditadura, lutar por liberdades, né? Entender que a gente tem que ter um Brasil que seja justo, um Brasil que lute pela desigualdade, que o povo tenha direitos, né? Que tenha oportunidades. Essa é a grande questão. A gente vive num país que não se cria oportunidades. Existe um processo de concentração de renda brutal e de poder muito grande, que isso não é democracia. Então, a vida inteira eu trabalho nisso, né? Eu vou fazendo como vereador, eu trabalho eu tento trabalhar como o que eu tenho de ferramenta para ajudar a diminuir as desigualdades, né? Então, muitas coisas. Tenho anos e anos de coisa feita. Eu vou ver uma coisa mais recente que eu tô fazendo agora, né? Legal. O que acontece? Nós temos aqui as aulas remotas, né? Existe uma enorme desigualdade na cidade de São Paulo, que essa pandemia, no caso dos estudantes do ensino fundamental e médio, eles estão recebendo aulas remotas, tentando algum tipo de manter o estudo, o conhecimento, etc, etc. Só que uma grande quantidade de alunos não tem internet de qualidade, não tem internet, ou a internet é de péssima qualidade. Ou, às vezes, ele tem um único celular na mão para a família toda, né? E eles perdem essas aulas. Então, o que acontece? A desigualdade aumenta, o desinteresse pelo conhecimento aumenta,
Então, a minha proposta, que eu estou trabalhando muito desde quando 2 meses depois da pandemia, da internet gratuita para os estudantes do ensino fundamental e médio. Eu acho que, em vez de gastar dinheiro com determinados tipos de material que já são esquema, né? Esquema que são inúteis, vamos usar esse dinheiro para fazer a internet gratuita na casa do aluno. Essa é a questão central. Então, essa é uma ação do Estado, uma ação do poder público para diminuir as desigualdades, né? Uma ação que você consegue justamente dar dignidade para o cara, dar acesso ao conhecimento para os jovens, né? Eu acho que esse é um tipo assim muito simples de uma das centenas de coisas que eu faço, né? Então, eu fiquei muito irado com a ditadura, muito depois das experiências que eu tive, só me fez aumentar a capacidade a vontade de lutar pela democracia, por direitos, por justiça social, né? Então, essa é uma coisa que me move a vida, né? Isso me move a minha vida, estou nisso, não estou lá a fim de me arrumar, de nada, eu estou a fim de continuar lutando. E tenho feito, modéstia à parte, boas coisas. Não, que legal, que legal. É bom saber, assim, que tem gente que acredita na mudança massiva por meio da política, né? Que é realmente o único meio que se muda de verdade a vida das pessoas, né? E é interessante para a gente também, que é mais novo, Eliseu, conhecer gente que viveu a história, né? A gente lê, a gente estuda, mas nada como conversar com alguém que realmente viveu aquele momento histórico, né? Muito interessante saber do seu testemunho sobre aquele momento, né? Muito engrandecedor para a gente. E essa questão da pandemia, né, na educação, é algo que fez, assim, expôs, né, as desigualdades que já são existentes, né? Muita coisa que gente invisível para o Estado apareceu na pandemia, né? Sem dúvida. E as aulas remotas é um meio, né, que a gente consegue de manter minimamente aí os estudos na pandemia, mas as crianças, né, os adolescentes precisam ter o acesso, né, à comunicação para isso, que muita gente Mesmo para acha que depois, é... Oi, desculpa. mesmo para depois da pandemia, a internet vai ser de qualidade, vai ser muito importante para boa parte da população, né? Com certeza. Uma coisa são as pessoas que têm acesso, é a mesma coisa que energia elétrica e água, né? Ninguém concebe viver sem energia elétrica numa cidade como São Paulo, né? No Brasil. Não tem internet, está se tornando quase isso, né? É você não ter acesso ao que há de mais importante em termos da comunicação, uma coisa absolutamente necessária, né? Às vezes não está no alcance de muita gente isso, né? E muitas outras pessoas não sabem o quão é difícil para algumas famílias ter um simples sinal de internet 2, 3G, né? Tem que subir no telhado, na varanda, às vezes está chovendo. A gente vê várias reportagens, vários relatos sobre isso. Então é muito importante que essas pessoas tenham acesso a isso. Achei muito bacana o projeto, Eliseu. Parabéns pela iniciativa. Agora vamos passar para a nossa questão aí central do curso, né? Em relação ao município, que é a paradiplomacia, né? A internacionalizar cidades é a grande moda aí, né? O pessoal, quando conhece esse termo no curso, fica todo mundo assim, super animado, fala, nossa, que legal, é como se fosse ali a cerejinha do bolo do curso, né? Porque tá mais acessível, a gente vê no dia a dia, a gente sente no dia a dia, né? E você já participou de alguns eventos, né, Eliseu? Nós organizamos, há uns 10 anos para cá, alguns eventos na Câmara, até com alunos da Unip, de Relações Internacionais, né? Quando o professor Vitor era o coordenador do curso, fizemos, e também temos aí muita relação com o Marcos Fávaro, com a Fabiana, né? São pessoas que estão... Fabi, um São beijo, Fabi. pessoas muito legais, né? Que também conheci. Nós organizamos lá na Câmara alguns seminários sobre paradiplomacia, né? E depois, acho que foram 2 ou 3 eventos sobre isso em anos diferentes. Depois nós fizemos simulações da ONU também, no plenário da Câmara.
foi bem bacana, fizemos 2 anos seguidos também. E eu acho que a paradiplomacia é uma coisa extremamente importante, né? Porque você precisa ver que, da maneira como as comunicações se desenvolvem, né? Cada vez mais o mundo está interrelacionado. Então, as próprias cidades têm suas demandas, né? de internacionais, as empresas têm suas demandas internacionais, e também as próprias universidades, né? Universidades públicas, principalmente, têm relações internacionais extremamente que são fundamentais, né, esse intercâmbio. E eu acho que aí entra um campo de trabalho muito importante para os alunos das relações internacionais, né? O que precisa é ter, de certo modo, alguma regulamentação, alguma forma de ter algumas exigências, né, para que essas empresas, tudo isso realmente valorize o profissional da relação internacional, que é absolutamente fundamental no mundo que a gente vive hoje, né? Aí entra novamente a questão do papel do Estado, né? O papel da cidade, do poder público. Se o Estado está totalmente desregulamentado e terceirizado, não tem força, virou um Estado mínimo, realmente esse Estado não tem como interagir, por exemplo, numa questão crucial como é essa, né? Fica tudo ao Deus dará, uma coisa meio anárquica, cada um faz, quer dizer, cada um faz o que quer. Quer dizer, isso leva, inclusive, a uma perda de energia muito grande, né? E se perde muitos profissionais de grande valor que poderiam ter um papel absolutamente fundamental nas relações internacionais das cidades. A cidade de São Paulo, por exemplo, é um exemplo, né? Que precisaria ter um corpo de profissionais de relações internacionais atuando profissionalmente de uma maneira efetiva nos organismos da cidade, especialmente na Secretaria de Relações Internacionais. Não ser uma coisa de chegar ao prefeito e colocar um amigo lá, porque ele viajou muito, tal, sabe fritar hambúrguer nos Estados Unidos, então ele vai ser relações internacionais. Né? Então... a gente está na luta aí, né, para regulamentar a profissão de internacionalista, né? Acredito que a gente vai conseguir em algum momento, né? Mas, de fato, é interessante ouvir isso, Eliseu, porque eu lembro do livro do Milton Santos, Por uma Economia Política da Cidade. Ele fala sobre a importância de São Paulo para a paradiplomacia, né? Para as relações internacionais. Ele, se eu não me engano, ele fala que São Paulo é a capital da diplomacia, né? Brasília é a capital do Brasil, mas São Paulo que faz, de fato, né, a diplomacia do país. É muito interessante. Leiam esse livro, gente. Muito bom. Fávaro, o que você tem a dizer? Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir aos alunos, né, não entenda como um puxão de orelha, mas se entenderem tudo bem, né? Faz muito tempo que a gente não faz simulação. Né? A Câmara dos Vereadores, especialmente o professor Eliseu, nunca virou as costas para a gente sempre foi muito bem recebido, os professores sempre apoiaram e sempre foi grandes eventos. Tá? E o último que a gente fez, se não me engano, foi em 2016, olha, já faz 4 anos. Então, vamos retomar esse projeto, que era um projeto muito legal e um projeto profissionalizante. Tá? A Câmara ela oferece para a gente toda a infraestrutura que a gente precisa para desenvolver as nossas atividades. Né? Então, não entendam como um puxão de orelha, mas se entenderem tudo bem, né? Vamos retomar isso, como eu e a Fabi sempre ajudamos, tá? O corpo docente sempre participou maciçamente e para a gente é uma satisfação muito grande. Tá? E agradecer aqui, professor Eliseu, também pelo apoio às atividades e pelas atividades que o senhor, pelos eventos que o senhor ajudou a gente a desenvolver. Eu acho até que daria para a gente fazer, viu, Gandhi, viu, Fávaro? Daria para a gente fazer uma lei, que eu vou até pensando nisso aqui agora, de criar a Semana Municipal da Paradiplomacia. Olha, né? Só, pessoal, interessante. Eu vou fazer isso, posso fazer isso como um projeto de lei que certamente a gente consegue aprovar, mas só para o ano que vem, né? Preciso estar lá de novo, né? A gente precisa fazer eu posso fazer esse projeto de lei e, se tornando lei,
a gente tem, inclusive, recursos, a gente pode colocar recursos da prefeitura para se tornar uma lei para justamente ampliar esse trabalho da paradiplomacia. A gente pode fazer eventos, fazer atividades, fazer seminários, fazer uma semana inteira de debates, e até combinando com uma simulação, por exemplo, que nós fizemos da ONU lá, né, que foi muito legal. Que legal. Uma vez, inclusive, discutiu a questão palestina, não foi, Fávaro? Parece que discutiu. Exatamente. Discutiu. O tema discutido na simulação que nós fizemos foi a questão Israel-Palestina. Foi um debate genial. Cada aluno representava um país, uma ideia. Foi muito legal. Sensacional. A gente tem o projeto já para metade do ano que vem realizar uma simulação da ONU. A gente já começou a reunir os temas, né, para a realização da simulação. E, porra, agradeço demais aí o apoio de vocês, cara. É algo que a gente ainda não definiu datas, mas a gente tem conversado com os alunos e a gente já está recebendo os temas, né? E, pô, fico muito agradecido. É um projeto, assim, muito importante, dos maiores projetos que o Centro Acadêmico tem, né? E é muito importante para o curso, né? É muito importante para a nossa formação ter uma simulação da ONU. Muito bacana, Eliseu. Pô, agradeço de verdade aí pelo apoio. Imagina. Vamos fazer. Aí, pessoal, tá prometido, tá gravado. Vamos cobrar. Eu quero fazer esse projeto de lei, aprovar, se tornar a Semana Municipal da Paradiplomacia da cidade de São Paulo. Caraca. E aí a gente, como eu te falei, você sendo uma lei, você pode ter recursos até de emendas, né, para bancar, fazer um bom evento na cidade toda. Que legal, além que legal. da Câmara. Pô, assim, só de ajudar na simulação já estaria feliz, mas pô, um projeto de lei é algo realmente muito bacana, né? Porque eu acho que a paradiplomacia é muito importante, Gandhi. É muito importante. É uma perda de energia absurda o que se faz, né? Sim. A cidade de São Paulo disputou a Expo 2020, né? Lembra? Quer dizer, foi uma bobagem, um negócio muito amador, muito pouca gente que entendia dessas relações internacionais. Eu tentei ajudar, inclusive, né? Mas foi um fracasso. Se a gente tivesse tido, talvez, o apoio de pessoas do ramo, talvez a gente tivesse trazido para São Paulo a Expo 20, né? É um exemplo, né? Legal. E também outras questões também que envolvem a relação da cidade com o mundo inteiro, né? Sim, sim. Crescimento econômico, crescimento social, né? Criar pontes com outros povos, né? Por favor, queria falar? Vocês estão conversando, a gente começou esse assunto falando do tamanho de São Paulo, né? O que é São Paulo para o mundo, né? E depois a importância da paradiplomacia. Eu ouvi da boca de um empresário, né, de um grande empresário paulistano, um negócio que eu considerei da maior importância e de grande impacto. Ele falou: São Paulo, capital do hemisfério sul. Olha só. É isso mesmo. É o que articula o hemisfério sul, se você for ver bem, é São Paulo. Então, não é lugar para amadorismo. De fato, com certeza, a gente precisa de pessoas preparadas para tocar isso e num projeto de desenvolvimento, né? Projeto de Brasil soberano, a diplomacia e a paradiplomacia, elas estão andando de mão dadas aí para isso, né? Muito legal saber disso. Bom, já que a gente já está falando até de algumas propostas, Eliseu, queria que você falasse um pouco mais disso para o novo mandato, né? Essa questão da internet para os estudantes é muito bacana também. Pode falar um pouco mais das coisas que você já realizou também, né, nesse tempo, acho que seria bacana. Olha, eu sempre tentei fazer coisas que junte as pessoas, né? Então, sempre eventos, eu fiz muitos eventos na área da educação, em outras áreas, na área, por exemplo, da energia limpa, né? Eu tenho um trabalho intenso na questão da energia solar. Por exemplo, eu fiz tem a Semana Municipal da Energia Solar, que é um negócio que acontece todo ano, né? Que são eventos, seminários, etc., que eu lei minha.
E agora eu desenvolvi uma lei junto com várias entidades, etc., que é a Política Municipal de Energia Solar. Então, é uma lei que foi feita a várias mãos, né? E agora já está protocolada, e agora o trabalho é de aprovar, né? Quer dizer, aprovar na Câmara não é tanto problema. O problema é você aprovar e depois o prefeito sancionar ou não sancionar a sua lei, né? Porque a lei é assim, você faz um projeto de lei, aprova na Câmara depois de alguns entendimentos, né? Às vezes tem que mudar alguma coisa, porque um acha errado, ó. Depois que você aprovou, o que precisa? Precisa que o prefeito sancione a lei, porque o prefeito tem o direito de vetar a lei. E se ele veta a lei, tem que começar tudo de novo. É muito difícil depois derrubar o veto, né? Então, essa é uma coisa que eu estou fazendo, a lei da energia, a lei da Política Municipal de Energia Solar. Tem uma lei minha que já existe, já funciona, que é o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma lei também que já está em funcionamento, o conselho foi formado, já existem os encontros e tudo mais. Existem muitas leis na área da educação, né? Na área de incentivo à leitura, fiz muitas leis, né? A virada da leitura, por exemplo, é uma lei minha. Enfim, tem tanta coisa que... Agora, você falou um pouco sobre esse veto do prefeito, né? Esse direito ao veto do prefeito. Há um certo diálogo, nesse tempo que você está na Câmara, há um certo diálogo entre o prefeito e a Câmara? Ele chama os vereadores, mesmo que sejam de oposição, para trocar essa ideia, conversar sobre o projeto e deixar um pouco as desavenças políticas de lado, ou há um negócio muito restrito ainda? Não, às vezes acontece, quando o prefeito sente que não tem maioria para aprovar o que ele quer, normalmente ele forma uma bancada que dá sempre, muitos são feitos, imagina, de uma maneira meio, não vou dizer aqui, mas acabam apoiando por razões de interesses particulares, né? E outros, então, mesmo às vezes, esses caras que são ligados à chamada base do governo, se sentem, não aceitam determinadas propostas do governo, do prefeito, ou do governador, enfim, do presidente. E aí, nesses momentos, o prefeito tende a um diálogo maior com a Câmara, justamente porque, às vezes, os projetos que eles querem fazer precisam de 2/3 dos votos. E eles não conseguem, a qualquer momento, ter 2/3, né? Então, por exemplo, zoneamento. Zoneamento é terrível, porque se você der moleza, o cara ou te sacaneia alguém, mudando o zoneamento, ou favorece algum interesse específico dele, né? Então, teve, por exemplo, na luta pelo zoneamento, teve 50 audiências públicas, né? Eu participei de boa parte dela, mais da metade. Eu fui o que mais participei, fiz mais emendas, salvei aqui um bairro chamado Vila Beatriz, que é encostado aqui na Vila Madalena, que ia ser tudo prédio. Eu consegui, por exemplo, evitar que isso acontecesse. Não que eu seja contra ter prédio, tem que ter prédio onde pode ter, não você destruir uma história, uma cultura de um bairro inteiro, que é um bairro residencial, que tem tem os pequenos empreendedores, tem os empresários, você vem e destrói tudo, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma lei, um projeto de lei meu, que já tentei 2 vezes aprovar e foi vetado, né, por 2 prefeitos diferentes, que é uma lei que proíbe a instalação de hipermercado em centro comercial de bairro, né? Por quê? Porque o hipermercado, quando se instala no centro comercial, ele destrói todo o bairro, né? Então, porque nos países mais sérios, você não tem um hipermercado dentro de um bairro comercial, um bairro que quer dizer, o cara passou a vida inteira criando um ponto. Então tem lá uma rua X, alguns cruzamentos e tal, que são vários lugares. Então você não pode chegar um cara, vai lá e instala um hipermercado e destrói tudo, né? Então são coisas assim que preserva a cultura da cidade, preserva empregos, né? Porque o hipermercado dá 200 empregos, mas ele fecha 1.000 empregos de qualidade, destrói as famílias, é uma coisa impressionante, né? Isso é difícil aprovar, porque tem interesse. A Associação dos Supermercados manda metade da Câmara, manda no prefeito, e ele dificilmente topa esse tipo de parada. Então, muitas vezes,
esses grupos econômicos no Brasil, eles, em São Paulo, como no Brasil, eles impedem avanços, impedem, muitas vezes, você querer fazer uma coisa mais justa, né? Eu tenho, assim, faço um grande esforço, por exemplo, para que as compras da prefeitura, as compras os serviços sejam comprados prioritariamente das pequenas empresas, que são as que geram mais emprego, distribuem melhor a renda e muitas vezes fazem serviço melhor. Mas é difícil, um monopólio, porque tem os grandes lobbies, né? O lobby do lixo, o lobby disso, o lobby daquilo, o lobby da saúde, né? A saúde, por exemplo, boa parte é tudo terceirizada. Por isso que tem tanta corrupção, é onde consegue a corrupção, é onde é terceirizado. Agora tem uma pressão desse governo para privatizar a educação pública. Eles vão lá enfiando uma coisinha, comprar vaga em escola privada, particular, não, vamos fazer não sei o quê, vamos terceirizar o serviço daquele CEL, Centro Educacional Unificado, vão indo, entendeu? Vão destruir. Então, por exemplo, eu faço uma grande resistência nisso, porque a educação tem que ser pública, tem que ter a privada, mas você tem que ter, assim, pública que dá direito igual a todos para ter sua formação básica, né? E assim vai, né? Então, a gente vê na cidade de São Paulo uma polarização. O Dória, que manda na prefeitura, né? Ele pressiona muito. O Bruno não manda nada, quem manda é o Dória. E ele pressiona muito para privatizar, para acabar com as empresas públicas, para acabar com os serviços públicos, enfim, é um depredador do poder público, do Estado, né? Do poder público. Então, isso é uma coisa que eu e mais alguns lá seguramos muito, trabalhamos muito para evitar, porque existe a prefeitura para que ela regule a vida na cidade, para que ela possa diminuir as desigualdades, que ela possa criar mais oportunidades, que ela tenha serviços públicos de qualidade, não serviço público de interesse desse ou daquele grupo econômico. Então, essa é uma grande luta que tem que ser feita, né? O parlamento pode fazer, pode ajudar muito. Que legal. É isso. É muito interessante, de fato, quando você prioriza essas compras de pequenos produtores, de pequenas empresas, você evita o monopólio, né, e evita a precarização do trabalho, né, porque se tem um só, dois dando emprego, a chance da remuneração ser menor é Vou maior. dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo, por exemplo, os uniformes do ensino municipal. É 1 milhão de alunos, né, no ensino municipal. Então, eles compram, sei lá, 3, 4 milhões de uniformes. Até recentemente, compram na China. Por que não faz o seguinte? Pega em cada região, compra o uniforme nas regiões, né? Nos bairros, cada região, cada diretoria regional de ensino se encarrega da licitação, dando prioridade para as pequenas empresas, para costureiras organizadas, cooperativas. Por que não faz isso? Porque dá mais trabalho, dá mais trabalho. Nesse tipo de atividade, é muito mais difícil ter corrupção, quando você tem muito mais parceiro. Agora, na hora que você concentra a compra numa empresa chinesa, imagine quanto não vai cobrar o corretor, o amigo do amigo, o cara que é chegado no compadre de não sei quem, né? Imagine o quanto eles levam. E sempre sai uma qualidade muito inferior do que se você fizer nas empresas locais. Então, são coisas pequenas, mas que é uma visão, né? Uma visão do papel do Estado que eu digo da prefeitura, no caso. Muda a vida das pessoas, né? Quando você fortalece ali o bairro, né? Você dá oportunidade de trabalho, você injeta dinheiro na economia, isso que é fundamental. Bacana. Fávaro, tem alguma questão que você queira abordar? Tá livre aqui, sabe que você é da casa e as portas aqui tem tapete vermelho. O pessoal aqui na faculdade coloca tapete vermelho, por favor, passa. É impressionante. Imagina, gente, vocês sempre recebem a gente com muito carinho e eu sou muito realizado com isso, né? Obrigado. E eu sempre estou com vocês, eu sempre apoio e estou com o Eliseu. Fizemos uma live junto, né, Eliseu, sobre agricultura sintrópica, né? Muito legal. O Eliseu falou, eu senti falta, Eliseu, sobre a Fundação Paulistana. Eu acho que é bom a gente divulgar, porque
não é todo mundo que conhece a Fundação Paulistana. O senhor quer falar um pouquinho a respeito? Tem sobre tempo de as ações, falar? Claro, fica à vontade. ação depredadora de certos governos municipais sobre a Fundação Paulistana? Bom, o que é a Né? Fundação Paulistana, para o pessoal entender? Olha, É uma entidade que é mantenedora de uma escola de ensino médio profissionalizante e também de centro cultural também profissional. Mas ela funciona muito, principalmente numa escola chamada Makiguchi, é o nome de um professor, uma escola de educação, escola de saúde pública. É uma escola de altíssimo nível que forma, sei lá, mais de 90% dos bons funcionários da saúde pública, né? Nos bairros. E é uma escola de altíssimo nível, gratuita, uma qualidade absurda. E eu fui secretário durante um tempo, eu incentivei muito, ajudei muito a melhorar mais ainda, e acrescentei no estatuto da Fundação Paulistana a implantação de escola de agroecologia e de vários outros temas na cidade de São Paulo. Mas o que aconteceu? Esse prefeito agora simplesmente fechou a Fundação Paulistana e praticamente criou um clima de grande instabilidade nessa escola Makiguchi, que tem 1.200 alunos, forma milhares de alunos de altíssimo nível, funciona na cidade de Tiradentes. É um momento de grande oportunidade para as pessoas estudarem, terem um bom trabalho, né? Essas coisas, essa visão de que o cara quer privatizar tudo. Quem mandou o Bruno fazer isso foi o Dória, porque o Dória já queria, quando ele era prefeito, ele queria fechar a fundação, a gente resistiu muito, e depois agora o Bruno conseguiu fechar a mando do Dória. Então, esses caras querem destruir o poder público, querem achar que não ter nada, eles são as empresas deles que vão resolver tudo. Quer dizer, é uma situação dramática, porque o que está acontecendo na cidade de São Paulo e no Brasil? A somalização, estamos virando a Somália aqui, né? O poder público está perdendo o seu poder está perdendo a sua presença. Então, existem várias áreas na cidade de São Paulo que o poder público não tem mais controle. Então, por exemplo, tem determinados grupos, não vou dizer o que você sabe, que imagino, que eles determinam quem pode fazer campanha, que vereadores podem fazer campanha em tal área e em tal área. Aqui vocês não entram. E simplesmente as pessoas não entram para fazer campanha. Não pode, porque eles não deixam. Aqui, depois das 8, não dá, tem que pagar não sei o quê. Aqui você tem que pagar tanto para ter segurança. Assim vai. É o que acontece com as milícias e com o crime organizado do Rio de Janeiro. E São Paulo está sendo empesteado disso também. Então, quanto mais recua o poder público, quanto mais se faz o Estado mínimo, quanto mais a prefeitura abre mão das suas instituições, enfim, das instituições que fazem atividades como a Fundação Paulistana e outras, mais se desorganiza o Estado, o poder público, e mais as máfias tomam conta. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Então, a gente precisa entender isso é gravíssimo, né? Por exemplo, uma coisa que eu vou dizer, nós precisamos derrotar, desculpe, estou falando isso, nós não podemos deixar essa turma do Dória ganhar a eleição de novo em São Paulo, entendeu? E só tem um candidato que vai poder vencer o Bruno Dória no segundo turno, que já ganhou do Dória na eleição para governador aqui de 60% a 40%, que é o Márcio França. Eu não sei se podia fazer isso aqui, mas vou ter que falar, porque é uma questão... Pode, né? Então... Tranquilo. Nós temos que entender, não adianta, tem cara assim bonitinho, que cara invade prédio, faz não sei o quê, moradia, não sei o quê, outro não sei o que lá, que fala, não adianta. Vai para o segundo turno, vai tomar um banho. Então, a gente precisa assim, quem é que pode ganhar a eleição? Mas ele não pensa exatamente como eu, porque outro dia ele tirou uma fotografia não sei com quem, e daí, entendeu? Você precisa ver quem é que pode derrotar esses caras que estão destruindo o poder público. Se ganhar o Márcio França em São Paulo e a Marta Rocha no Rio de Janeiro, a correlação de forças no Brasil se altera para 2022. Aí a gente tem alguma chance de um candidato mais ligado a esse campo que defende a luta contra a desigualdade, a soberania do país, o desenvolvimento nacional. Esses caras, algum desse campo tem mais chance de chegar à presidência. Mas se
se continuar do jeito que está, quer dizer, é o crime organizado tomando conta de tudo, é as privatizações absurdas, e é o fim do poder do Estado brasileiro como indutor do desenvolvimento, como reparador das desigualdades. A gente tem que tomar muito sério que isso é grave. Não adianta ganhar, ir para o segundo turno e perder a eleição. Tem que ir para o segundo turno e ganhar. Então, é isso que eu estou falando, que é uma coisa muito séria que está acontecendo aqui em São Paulo, que é o Márcio França, o único que pode ganhar do Bruno no segundo turno. Todos os outros perdem feio. É isso que a gente precisa ver. Fazer o quê? Não, interessante entender um pragmatismo político, né? E, pessoal, quem sabe, né, numa próxima vez o Cieri já não tenha a estrutura para trazer os candidatos a prefeito também, né? Eu Quem acho. sabe um dia ficaremos muito honrados de recebê-los aqui também, o Márcio, enfim. Isso que você falou da fundação é uma instituição que promove a ascensão social das pessoas, né? De forma direta. Na minha visão, é um pouco triste saber que ela não está mais na ativa, né? Eu sempre falo isso na Fecharam minha... e fecharam, e agora tem um processo de terminar mesmo, né? Enquanto isso, a escola Makiguchi, que era pendurada legalmente nela, ficou pendurada e queriam colocar numa secretaria, depois colocar em outra, depois colocar no IPREM, depois... Uma zona, quer dizer, os caras não estão nem aí. Por 1.200 caras formados, uma escola de altíssima qualidade, né? Pessoal, um corpo de professores maravilhoso, todos concursados, e ainda nomearam para ser gestor de curso lá um cara que não tem nem nível superior. Não é que eu seja contra, mas um cara que não tem noção do que se trata uma escola profissional de altíssimo nível como aquela. Meio que para administrar massa falida, põe um cara lá que não entende nada. Quer dizer, é uma irresponsabilidade, eles estão só fazendo conta, né? Fazendo conta, quer dizer, como se a população fosse número, como se o Brasil tem que ser um eterno dependente, um eterno capacho de outras potências internacionais, que não tem noção de soberania, né? Noção de desenvolvimento, noção de país que cresce e cria oportunidade para seus cidadãos. É isso que tem que ser feito. E a Prefeitura de São Paulo e outras prefeituras são instrumentos para isso, né? O mandato de um vereador, se bem usado, é muita coisa que dá para fazer. Se a gente tiver um tempo, dá um livro, a quantidade de coisa que eu consegui fazer, não é que eu fiz bem, tentei fazer, acho que eu fiz muita coisa boa. Você vê a quantidade de avanços que a gente tem, né? Então, é isso, né? O voto para vereador é um voto muito sério, não dá para votar porque tudo bem, qualquer um, não é. A mesma coisa o prefeito, a gente precisa mudar a prefeitura de São Paulo, não pode continuar do jeito que está, vai favorecer justamente a situação nacional, que é cada vez pior. É interessante saber que não é simples, mas dá para fazer bastante, né? Muita coisa. O cara que diz assim, o cara, eu vou lá, aí o cara tem que entrar no esquema, senão, se ele não entrar no esquema, ele não consegue fazer nada. Isso é balela. Entra no esquema se quiser. Muitos entram. Mas não precisa, você pode fazer muita coisa extra. Você pode ter muitas vitórias, inclusive, com o próprio prefeito que não é do teu partido, né, que eu já consegui muitas vitórias, negociando com ele, constrangendo ele, ou pressionando, ou mostrando a ele que ficaria pior se ele não fizesse, ou muitas vezes negociando alguma coisa. Olha, tudo bem, eu posso votar esse negócio aqui, mas espera aí, eu quero isso aqui. Né? E tem limite, não voto em qualquer coisa, contra o professor, contra ele. Claro. Mas tudo bem, se precisa de mais um voto ali, tá, tudo bem, posso até fazer, mas espera aí, vamos resolver tal coisa aqui? Beleza, então você sanciona a minha lei? Sanciona, então beleza. Você entende? Então você negocia dentro de determinados limites. Então dá para fazer muita coisa, principalmente se a gente tem relação com a sociedade, se a gente tem relação com os movimentos. As melhores leis que eu fiz, os melhores movimentos que eu fiz, foram todos pressionados democraticamente, sadiamente, por grupos da sociedade, tanto na educação como em outros setores. Como, por exemplo, a questão da paradiplomacia. Foi em função da pressão democrática que me fizeram que eu fiz isso. Eu não entendia direito, agora eu entendo. Tá certo? Porque houve um corpo de pessoas que veio a mim
E pá. Pô, é mesmo, vamos fazer. Fizeram. Né? Que legal. É Atender isso a aí. demanda, né, das É pessoas, assim que né, da funciona. população. Não, muito bacana. E vão aproveitando, né, falando dessa lista de tudo, deixa os seus contatos, Eliseu, onde o pessoal pode te conhecer melhor, o site, redes sociais. Fica à vontade aí para divulgar, né, seu Olha, número, né? o meu site é www.eliseugabriel.com.br. É só eliseugabriel.com.br. As redes sociais, elas, não sei, preciso ler aqui. Professor Eliseu Gabriel, Vai estar aqui é embaixo, o vai estar Facebook. aparecendo, pessoal. A gente vai Hã? deixar os links. Ele vai estar aparecendo aqui embaixo para quem quiser acessar, né? A gente vai deixar os links também no vídeo. Porque eu não decoro essas coisas. Não, normal. E meu site tem bastante coisa, né? eliseugabriel.com.br, né? Que Uhum. é o site, é o principal. Tem tem o Facebook, que é Professor Eliseu Gabriel. Depois tem o Instagram, que é Prof. Eliseu Gabriel. Né? Legal. E, e é isso. Maravilha. E E o vamos número? O lá, número? vamos trabalhar, que tem muita coisa para fazer. Se quiser que eu fale o meu número, eu também falo, mas Pode melhor falar o não. Né? número, fala o número. Pode falar o número. É 40123. Então, quem quiser aí 40 conhecer o 123. Eliseu, tá aí as redes sociais aparecendo aqui embaixo, o site, o número, tá aparecendo aí para vocês também. E Fávaro, deixa aí suas redes sociais também, o blogueiro Fávaro, influenciador digital. Poxa, influenciador digital, olha, não sou, mas olha, Marcos Fávaro. Meu Marcos Facebook é Fávaro. Marcos Fávaro, página no Facebook é Professor Marcos Fávaro, Instagram Marcos Fávaro 84. Legal, É o maravilha. jeito que eu sou conhecido na internet. Tá? A gente quer Então, fazer esse livro aí, a gente espera que tenha uma influência muito positiva num grande número de pessoas, né? Que a gente possa fazer parte de uma grande construção de soberania, de desenvolvimento do país. o que Bacana. eu, o Oi? que eu ia falar para vocês, e Uhum. falo sempre em sala de aula e repito aqui, que é importante a gente retomar a grandeza da coisa pública. Eu concordo. Isso mesmo. Tá? Do jeito que dá, não dá para. Você vê com tudo que está passando. Olha, vamos falar com que a gente trabalha. O professor Eliseu trabalha com educação, eu trabalho com educação. Vocês estão dentro de um contexto educacional. Sim, A pandemia ceifou o setor privado. Quem que segura as pontas? O público, que fica de pé. exatamente. Tá? O incrível que, mesmo com toda essa loucura que nós estamos vivendo, né, o mundo inteiro está entendendo a importância do Estado, do setor público para a economia, né? Então, você vê nos Estados Unidos, eles comemoraram que teve um crescimento de 7,4% no último trimestre, acima do esperado e tal. Puxa, a economia... Por que a economia cresceu? Porque hoje houve um investimento público de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares foi colocado na economia. É isso que Uma o mundo parte inteiro está absurda. fazendo, é dinheiro público investindo na economia. É isso que tem que fazer. Aqui no Brasil é o contrário, eles ficam querendo privatizar a educação, cortar gasto da educação, cortar gasto da saúde, cortar funcionário público, cortar gasto do setor de serviços, não fazem investimento público, interromper obras públicas, é tudo ao contrário. Quando você tem que agora tratar de ter investimento para a economia se desenvolver. Essa é a questão central. Né? Então, é exatamente o oposto do que o mundo, o Brasil está indo para trás, cada vez mais para trás. Você querer cortar gastos, fazer austeridade fiscal, você tem que ter respeito fiscal, lógico, Uhum. mas não fazer o que estão fazendo em plena pandemia. Né? Destruir, é matar o povo, matar o país. Exatamente. Não, ótimo exemplo internacional de economia, né, para um momento tão difícil como esse, né? Enfim, eu acho que é isso. O papo foi realmente muito bacana, muito engrandecedor. Agradeço demais a disponibilidade
de você, Fávaro, nosso querido professor, e Eliseu, que vida de candidato a gente sabe que é uma loucura, e tirar esse tempinho aí para dar para a gente fica muito feliz, de verdade. Tá certo? Obrigado aos dois. Um grande prazer, viu? Um grande prazer e parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, obrigado. Vamos fazer a paradiplomacia lá. Show de bola. Boa sorte, Eliseu, na campanha. Fávaro, um abraço. Boa noite a todos. Sempre uma satisfação grande. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.